É isso aí, galera. Começando mais um Entre Renders aqui no Layer Lemonade, episódio 4 na área. Hoje eu estou de microfone novo, não é bem novo, é o microfone que a gente usa em lives aqui do Layer, mas é porque eu senti que o meu lapelinha tá dando um chiadinho, não tô gostando, tá estranho. Então assim, resolvi pegar o microfone oficial da bancada para poder ficar com o áudio um pouco mais bonitinho, né? Então se liga só. Primeiro eu queria pedir para vocês seguirem o Layer em todas as redes sociais, deixar aquele like aí pra gente e também compartilhar o vídeo, né? Já que o Entre Renders é um vídeo que depende das dúvidas de vocês para acontecer. Então se não tiver dúvida nenhuma, não tem o vídeo na semana, tá bom? Então comentem aí e sempre marque o Layer pra gente poder tirar dúvidas de vocês, tá? E para começar, querida diretora que está atrás das câmeras, me olhando com cara amarrada, porque quase esqueci de falar. E aí, galera? A primeira pergunta que eu tenho aqui, na verdade, rolou na última live que a gente fez do Mograph News, que a Paula Lucas e o Gui Jorge, né, me pediram para fazer, tipo uma ajudinha de como fazer marca d'água via export no Premiere ou no Media Encoder, né, que tem como fazer isso. E também pra gente comentar rapidinho aqui no Entre Renders a importância, né, desse render com marca d'água. Pelo seguinte, para quem não sabe, quando você está trabalhando sei lá, como freelancer, né, e vai passar arquivos para alguém e tal, né, para um cliente e tal, é importante que você às vezes mande esse arquivo com marca d'água. E quando eu falo marca d'água, não significa que você precise colocar aquelas marcas d'água de Shutterstock, saca? Tipo uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Às vezes em vídeo, uma marca d'água pode ser simplesmente uma barrinha, como essa que está aparecendo aqui embaixo, com o número de frames, o nome do projeto, número de frames aqui, e às vezes mais alguma firulinha ali, sei lá, alguma coisinha firulando para lá e para cá. Uma barrinha dessa aqui já é o suficiente como marca d'água para o cliente não usar esse arquivo de forma indiscriminada, tá? Porque muitas vezes o cliente pede super em alta, né, para o preview, e você manda em super em alta e o cliente pega e vaza. Isso não é obviamente uma regra, mas pode acontecer. Então, por isso é bom vocês mandarem um arquivo com marca d'água. Se vocês não quiserem fazer uma barrinha como essa que eu mostrei, vocês podem fazer uma barrinha com um render, ou seja, na hora que vocês ligam o encoder ou ligam o Premiere, né, vai exportar do Premiere, então é uma forma de vocês setarem lá um render com marca d'água no final. E eu vou mostrar isso para vocês agora. É isso aí, eu tô aqui com o nosso Media Encoder aberto, né? Porque o sistema de render do Media Encoder e do Premiere é basicamente a mesma coisa, né? Sempre vai abrir essa janelinha aqui de export, então as opções são as mesmas para a gente adicionar essa marca d'água. Aí eu tenho um arquivo aqui fictício, né? Que é um episódio do Entre Render, eu vou abrir ele aqui, é o último episódio que vocês devem ter visto. A gente tem aqui, eu vou colocar num certo ponto, tudo bem, tudo legal. Se vocês vierem aqui nessa aba de efeitos, vocês vão ver que a gente tem aqui opções de marca d'água, tá? Você tem a sobreposição de imagem, por exemplo, que você pode vir aqui escolher. A gente vai até uma pasta específica, vamos pegar alguma coisa do layer aqui, pegar essa aqui. Eu posso colocar isso aqui como se fosse, né, a nossa logo. A gente faz um dimensionamento absoluto aqui, né? Pode tirar um pouco da opacidade e você tem a marca d'água no meio do vídeo, tá? E você pode deslocar ela para onde você quiser, pode colocar no canto, no meio, whatever, tá bom? Pode aumentar aqui, trocar, ó, direita, inferior, central, né? Já são posições pré-estabelecidas. Isso aqui é uma forma de vocês colocarem mosca, né? Que é a famosa mosca, né? Que é quando você coloca, deixa eu ver se coloca superior esquerdo, quando você coloca tipo uma marca, né? De um canal ou alguma coisa assim, mas também é uma forma de você colocar marca d'água, tá? Porque uma mosca nada mais é do que uma marca d'água, beleza? Fora isso aqui, né, e essas opções que a gente tem aqui, né, de centralizar e coisa assim, né, de você deixar a marca d'água literalmente no meio da tela, você pode escrever também, tá? Você pode vir aqui sobreposição de nome, e aí você teria o nome do arquivo, se você quiser, tá? Aí você tem aqui, ó, somente prefixo, né, sufixo, nome do arquivo de origem, nome do arquivo de origem sem extensão, né, sem um ponto .mp4, nome de arquivo de saída, tarará, aqui, nome do arquivo de saída sem extensão, né? E aí se você quiser, somente, né, sufixo e prefixo, você pode colocar aqui literalmente alguma coisa. Você escreve aqui, episódio 03 marca. Aí você teria isso aqui, sacou? Pode centralizar e você teria essa marca d'água, sacou? Então, direto aqui no Media Encoder ou no Premiere, vocês já têm essas sobreposições, né? E você pode criar, inclusive, aquela barrinha que eu mostrei direto aqui na hora do render, tá? Então, vocês podem ter esses nomes aqui, né?
como está escrito naquela barrinha, aqui também, só diminuir o tamanho às vezes, colocar embaixo, né, inferior esquerdo, por exemplo, aqui, ó, e às vezes deslocar um pouco mais, se quiser mais para baixo ainda, sacou? Então, tem o timecode, vamos desligar o timecode aqui. Eu acho, particularmente, que a melhor forma de vocês colocarem marca d'água é com esse nome aqui, tá? Com um tamanho assim justificado, tipo 10 no meio do negócio, né? Com opacidade de 50, já é umas boas, né? Então vocês podem escrever, por exemplo, num arquivo de verdade aqui, tipo entre renders, né? Underlinezinho é sempre bem-vindo nesses nomes, não sei porquê. Aí põe aqui episódio 3, por exemplo, ó, preview. Ó, põe assim, né? Sacou? E aí manda pro cliente assistir, né? E esse treco vai ficar no vídeo inteiro e o cliente é obrigado a ficar com isso aqui. Aí se não quiser, tipo, quiser isso aqui, ó, eu já mandei assim, ó, você pode pegar, coloca isso aqui, vem aqui, põe tipo inferior esquerdo que a gente colocou aqui, né? Diminui o tamanho aí para 5 e aí sobe aqui e deixa a imagem sobre a posição, tá? E a imagem aí põe aqui ela em 50 de opacidade, sacou? Que daí você vai ter o vídeo inteiro com o nome do arquivo e uma marca d'água no centro. E isso vocês podem fazer seja aqui no Media Encoder, seja no Premiere. E aí é só dar um OK e mandar pro render. Bom, vocês viram aí que não tem nada de difícil, né? Está aí a respondida a dúvida de vocês, Pola Lucas e Glorioso Gui Jorge, nosso garoto de ouro do Mograph News. Nada demais e é bom, né, manter essa marquinha d'água em todos os lugares. Fechou? Segunda pergunta que eu tenho aqui é do Shingo Hiro. Ele falou assim, Jihan Ster, ele falou, o que vocês acham sobre os novos processadores com chip gráfico integrado para Motion, já que as placas de vídeo estão muito caras? O que você acha, Ster, dos vídeos integrados em chips gráficos? Exatamente, ó, já começou desse jeito aí, Shingo. Porque primeiro não é hora de comprar nada com relação a chip, aliás, com relação à tecnologia, né? Tá tudo muito caro. Mas se liga só, esse negócio de ter placa integrada em chip não é uma coisa nova, tá? Esse notebook que tem aqui, que nem é um notebook novo, ele tem isso já. A Macs fazem isso faz muito tempo, né? Os iMacs são integrados. Cara, é uma bosta porque simplesmente você está competindo com uma placa de vídeo que é desse tamanho para uma placa de vídeo que é integrada dentro de um chip, né? Então, a priori isso não é muito bom, tá bom? A não ser que a tecnologia dos caras tenha ficado uma coisa assustadoramente foda, não vai valer a pena, ou então vai ficar tão caro que não vai valer a pena, porque as placas de vídeo já estão caras, né? E lembrando outra coisa também, After Effects não usa GPU, ponto. Então para você é indiferente se vai ter placa de vídeo integrado ou não. A não ser que você queira usar renderizador externo, que aí sim, né, se você vai renderizar usando o Cinema 4D e um Redshift, aí beleza, a gente pode conversar sobre isso, senão a GPU para você é absolutamente indiferente. Inclusive, aqui vai um disclaimer, né? Outro dia estava eu navegando de forma muito solitária pelos mares abandonados do Facebook e vi um post muito engraçado lá de alguém comentando assim que um cara perguntou sobre o lance de PC, né, que ele ia comprar um PC não sei o que, e dando dicas de hardware. E aí o cara falou assim, cara, investe todo o seu dinheiro numa placa de vídeo foda e em memória RAM. Eu fiquei olhando pro cara, falei assim, mano, a galera não sabe de nada de hardware, né? Que o cara pede pro maluco comprar uma placa de vídeo de 5 mil, que é isso que custa uma placa de vídeo hoje em dia, ao invés de investir em memória RAM, SSD e processador. Então assim, não compre a GPU, já mudei de assunto, mas é isso aí, Shingo. A priori não faz muita diferença pra gente isso aí, tá bom? Toca o enterro. Terceira pergunta que eu tenho aqui é do Vitor Rodolfo. E, ó, ele na verdade não é uma pergunta, tá? Ele fez um comentário muito sarcástico que eu resolvi trazer para nossa pauta. Ele falou o seguinte: o áudio tá saindo um pouco antes do vídeo. Detalhe, mas deu para perceber. KKK. Cara, você tá viajando. O áudio tá super sincronizado com o vídeo, tá? Aura, pelo amor de Deus, hein, Aura? Bom, vamos lá. O próximo comentário que eu tenho aqui é do Zadworks, né? E esse comentário vai logo pro nosso... Ele comentou o seguinte, ó, tem café dentro da caneca ou ela tá vazia? Diretora, tem café dentro da caneca ou ela tá vazia? Tem café, senão não teria fumaça, compadre. A sexta pergunta que eu tenho aqui é do No One, Ed Dias. Ele falou o seguinte, na verdade é uma pergunta bem longa, tá? Eu não sei se é homem ou mulher, desculpa, tá? Esses nicks são muito confusos às vezes. Ele falou o seguinte aqui, ó, quando comentaram sobre os softwares alternativos que possuem licença gratuita, uma questão que me veio foi, o quão frequente e quais mercados e clientes pedem os arquivos abertos?
Porque se tiver mercado onde só se fornece o arquivo renderizado, acredito que o software que você vai usar é uma questão muito mais de qual deles você domina. Então, focar nesses clientes pode ser uma forma de quem está estudando e entrando na área conseguir fazer serviços dentro da legalidade usando software livres. Podem comentar algo a esse respeito? Vamos por partes aqui, Noah. Seguinte, primeiro, qualquer mercado pede arquivo aberto e qualquer cliente pode pedir arquivo aberto porque simplesmente eles estão a fim de ter acesso a esse material de forma irrestrita. Então, por exemplo, quando você dá um collect files, né, de After Effects para um cliente, ele pode fazer o que ele quiser. E a maior parte dos clientes acaba pedindo isso. Quem não pede é porque não entende o suficiente sobre o processo de animação para pedir. Porque quem entende geralmente pede collect files, tá? É por isso que se cobra a parte. Então é bem frequente. Segundo ponto que você comenta aqui, né? Se você vai trabalhar num estúdio, o software que você domina pode ser o software que o estúdio não usa. E é por isso que a gente tá sempre todo antenado no que a indústria usa e não no que eu gosto. É claro que você usar o Blender no lugar do Cinema 4D é lucro, porque o Blender é gratuito e é um puta software. Mas isso não quer dizer que você vai usar o Blender se você trabalhar num estúdio. E aí o que você vai fazer? Mas, obviamente, se você trabalha com uma carteira de clientes que não exige, né, collect files, né, arquivos de projeto e tal, você pode simplesmente, sim, trabalhar com software livre. Na verdade, incentivo a trabalhar com software livre. A questão nunca é essa de trabalhar ou não. A questão é até onde vai. Porque se você quer ir para certos lugares, certos softwares não vão parar na porta, né? Então você precisa dominar outro software para trabalhar nesses estúdios. Não tem conversa aqui, pelo menos por enquanto não tem essa conversa, tá? Mas faz sentido o que você falou, e eu acho que a galera deveria prestar atenção nisso também, porque se você realmente precisa passar o render adiante, é só o render, então é indiferente o software que você usa. Mas tem aqui um asterisco também que é bom comentar, tá? Já passei por projetos que assim, no final, o cliente chega para mim e fala assim, agora me manda esse projeto aí, que eu preciso passar pro fulano de tal, o projeto do 3D disso aí, eu preciso passar pro fulano. E ele não tinha sido combinado. E aí o cara fala, não, eu te pago, tá aqui. E aí se eu estivesse trabalhando com um software alienígena, o cliente ia ficar, né, com cara de tacho, sacou? Então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Toma lá da cá, tem que ficar sempre esperto e negociar com o cliente às vezes de antemão para ver qual software usar também, tá? A próxima pergunta que eu tenho aqui é do Christian Carlos, aquela que ficou da semana passada. Ele fala o seguinte, Jean, poderia ensinar a fazer aquele lens flare com shape layers e como funciona o timing da mesma sobre a peça? Muito obrigado. Vamos nessa. É isso aí, Christian. Então aqui no After vamos criar uma nova composição de 1080 por 1080, 2 segundos por enquanto, vamos chamar ela de Star, então ok. A gente vai vir aqui, criar uma Star, né, 2 cliques Star, vamos vir aqui no nosso Polystar Path, colocar 4 Path só, para ela ficar assim. E aqui a gente tem esse Alter Radius, esse aqui, e esse Alter Roundness, tá? A gente já vai mexer com isso aqui. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui. E aqui a sacada é que vocês têm que decidir o design da estrela, né? Geralmente as estrelas de anime, elas são bem assim, ó. Tá bom? Faz desse jeito aqui. Então no Alter Radius, vocês podem deixar um pouco maior. Não deixa muito colado não, tá? E aqui assim vocês podem deixar mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Acho que assim tá até legal. Se vocês quiserem ela mais estilizadona, pode fazer isso aqui. A gente chama isso aqui de Star. Deixa eu mudar isso aqui de cor para esse rosinha. Tudo bem. E aí como é que vocês animam isso aqui? Vocês vão animar o Alter Radius, esse aqui, tá? O Roundness deixa quieto, não mexe com ele, beleza? E esse Inner aqui também. Então vamos pegar esses dois aqui. Vamos dar só 10 frames, vai. Por enquanto, eu vou puxar para trás. Aí eu vou puxar isso para cá. Ó, não zera tudo, hein? O Alter Radius. E esse aqui é o zero, tá? Dou um easy só de um lado. Vou abrir nossas curvas aqui. Vamos puxar assim. A gente vai ter esse aqui, ó. Né? Agora a gente pula 10 frames. E volta esses keyframes aqui, Ctrl-C, Ctrl-V, tá? E a gente faz só isso aqui, ó. Ao contrário, aqui, ó, tá? Aí faz aqui, ó. Tá? E aí, obviamente, você anima a rotação aqui também. Vamos animar a rotação, Alt Shift R. Vamos vir até aqui mais ou menos. E fazer isso aqui, ó. Tá? Aí você vai ter isso aqui, ó. Sacou? Tá? Se quiser avacalhar, você simplesmente faz assim, ó. Beleza? E aí deixa a rotação passar um pouco do término, né? Pra não ficar tipo ela terminando e parando de rotacionar desse jeito aqui. Então você puxa mais aqui, ó, pra gente ter ela terminando em rotação, ó. Lembrando que você está continuando enxergando ela aqui, então você tem que cortar ela no momento que ela chega aqui, ó.
Não pode ter continuação ali não, tá? Então é tipo realmente um pique. Sacou? Ó, de novo. Puxar mais pra trás. Ó. E aí vocês podem alterar isso aqui, ó. Se vocês quiserem que essa estrela seja mais gordinha, vocês puxam ela aqui, ó, pra tipo 90. Né? Joga e testa, ó. Beleza? Depende do que vocês querem fazer. E a rotação também, tá? A gente começa aqui em 0. A gente tá indo pra 107, vamos colocar 180 para ficar mais forte. Vamos ver o que acontece. Ficou? Pode puxar mais pra cá às vezes. Deixa eu ver esse aqui. Beleza. Então começa aqui, vai dar um 180. Termina mais ou menos aqui. Puxar ainda mais pra trás. Tá? Aí o que mais? O que mais dá pra fazer aqui? Pra ficar mais estilizado. Cria uma esfera, tá? Chamar de Splash. A gente vai animar escala e opacidade. Vamos dar 10 frames, escala, opacidade. E a gente vai fazer o que? 0 de opacidade aqui, né? E a escala tá ok. E quando a gente voltar, a gente tem... Deixa eu só abrir os dois aqui. 0 de escala também. Easy de um lado. Pra gente dar um play. Ó, puxa. Sacou? E aí, se você quiser melhorar isso aqui, duplica esse splash. Anda aqui uns 2 frames. E usa um trackmate invertido. E nesse aqui de baixo, você desliga a opacidade aqui, a animação, e põe 100% para que ele crie uma máscara. Ó. Faça esse brilho aqui, ó. Sacou? Quer melhorar ainda mais? Para compor isso aqui, põe um novo adjustment layer, chama de tempo. Vamos puxar aqui um time, posterizar, e coloca aqui tipo 12 e assiste. Ficou muito, né? Então vamos colocar 18 frames aqui e assiste. Sacou? Ó, easy breezy, hein? Se quiser deixar 24, manda ver também, tá? Ó. Eu gosto de 18, tá bom? Essas animações, fica aparecendo frame a frame. Ó. E aí o que que rola? Digamos que a gente tem então aqui uma composição 1920 por 1080, certo? Tá aqui, lindinha, um novo sólido. Eu vou pegar uma cor aqui bem gritante, pode ser essa aqui mesmo. Ctrl L para trancar. Vou jogar minha Star 2 aqui, tá? Deixa eu só ver aqui na minha primeira composição. Foi o seguinte, aqui, ó. Apertar N, dar um Ctrl Shift X para trancar. Vou vir aqui de novo, N, Ctrl Shift X. Vou voltar aqui, tá? Só pra gente ter isso aqui, ó. Aí digamos que a gente tem um texto aqui. Ele esteja aqui entre renders. Vamos colocar aqui no meio. Centraliza, centraliza. Esse texto é enorme. Ó, que lindo. Cadê meus caracteres? Minha interface fica toda bagunçada quando tá em 1080. Aí a gente tem isso aqui, ó, né? A gente tem a nosso brilho. E aí eu quero fazer, né, aquela estrelinha explodir aqui com reflexo e escambau. Não importa o que aconteça. Vamos duplicar isso aqui. Vamos colocar um glow. Olha só o glowzinho. A gente faz o glow fazer isso aqui. Apertar G no teclado. Vou selecionar aqui. Eu quero fazer uma máscara. Sim. Certo? Ó, máscarazinha. Vou duplicar esse glow para ele ficar ainda mais forte. Ok? E aí eu vou fazer o que, ó? M, Mask Path. Vou andar 20 frames. E vou puxar o meu Mask Path até aqui, ó. Tá bem na pontinha. De ponta a ponta, ó. Bem na pontinha. E eu vou dar um easy aqui dos dois lados. Pra cá mais ou menos 80%. Pra cá também 80%. A gente faz aqui, ó. Né? Ó, se ligou? E a gente vai pegar essa estrela e vai colocar ela bem no momento, ó, que atinge aquilo ali. Vamos só diminuir o tamanho dela aqui. Põe ela bem na ponta. Adiciona um glow. Um glowzinho. Breezy. E a gente vai fazer assim, ó. Opa. Só tem que começar no lugar certo, né? O tempo certo aqui, ó. Mais ou menos aqui. Talvez um frame a mais aqui, ó. Então ela vai começar aqui, certo? Ó.
Puxa mais pra cá. Play. Sacou? Easy breezy, hein? Ó, penhão. Então o último comentário que eu tenho aqui é do Casaro Prod. Ele comenta o seguinte, ó. Bom vídeo como sempre, tenho uma dúvida. Eu tenho problemas em criar história na minha animação. Ele colocou história entre aspas aqui. Um começo, meio e fim, né? Então eu costumo fazer animações de 10 segundos, mas às vezes queria criar algo grande de 30 segundos a 1 minuto. Tem alguma dica para isso? Cara, se você tem problema com storytelling, né, que é esse processo de contar história, você precisa estudar um pouco de storytelling. Já não tem nada a ver com animação aqui no sentido de técnica de animação. Você precisa estudar técnica de roteiro, técnicas de contar história e coisas assim. Já é uma parte mais de leitura mesmo, né? E lembrando, Casar, que contar histórias depende muito de vocabulário, tá? Então, se você é uma pessoa que não tem, às vezes, um costume de ler, é bom que você comece a ler. Porque leitura facilita você no processo de contar história, tá bom? Então não é só uma questão assim, vou ficar assistindo animação pro resto da minha vida para produzir animação. Você precisa consumir outras artes, por exemplo, literatura, para poder produzir animações que tenham começo, meio e fim. Porque a animação abstrata no campo da publicidade fica uma coisa mais fácil de produzir. Mas quando você quer fazer storytelling, ou seja, ter uma história que tenha um início, um meio e um fim, aí você precisa de algum substrato literário, sacou? Nem que seja de gibi, cara. Vai ler, porque daí você entende como é que funciona a mecânica de contar histórias. Então dá uma procuradinha na internet, alguma coisa sobre esse lance de storytelling. Deve ter algum livrinho por aí sobrando, né, falando sobre isso. Aliás, tem vários que pode te ajudar nesse processo também. Fechou? E com essa última dúvida a gente encerra o Entre Renders de hoje aqui. Glorioso Entre Renders com coisinhas pra caramba. Deixa o like pra gente aí, se inscreva no canal, assine as notificações e siga o Layer em todas as redes sociais, porque a gente tá sempre aqui toda semana firulando e mandando ver nos conteúdos. Fechou? Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Fui. Sim. Vou deixar essa parte ainda no áudio. Vamos lá? Pode ser? Take 1, vamos nessa. É isso aí, galera. Começando o nosso Entre Render de hoje, de novo.